Fala galera, acabei de sair aqui de uma gravação de uma lei municipal para um concurso de guarda municipal. Mas daqui a alguns meses estaremos falando polícia municipal. Você sabia que as guardas municipais, existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para incluir as guardas municipais na Constituição Federal? Isso mesmo, lá no artigo 144, no rol taxativo da segurança, a guarda que já exerce segurança de fato estará também como órgão de segurança pública em breve, provavelmente esse ano ainda. E o Vale Concurso apoia a Polícia Municipal. Por isso que a gente é especialista em concursos de guarda. Está estudando para um curso de guarda municipal e não encontrou o seu curso? Entre em contato com a gente, chame aqui o nosso time da aprovação. Vamos montar o curso de guarda municipal para você. Somos especialistas em guarda municipal, em segurança pública por todo o Brasil, com vários alunos aprovados em vários concursos, tanto da segurança pública, quanto especificamente da guarda municipal, a polícia municipal. Vem com a gente, vem com o Vale Concurso, tamo junto, aqui vale a pena, valeu! Fala pessoal, você que está se preparando para o concurso da GCM de Cristalina, sejam bem-vindos à nossa dica de Direito Processual Penal para a sua prova. Eu sou a professora Maiara, se você não é inscrito no canal, se inscreva e também ative as notificações para ser informado sempre que novos conteúdos forem disponibilizados, tá? Deixe o seu like e o seu comentário nesse vídeo e vamos lá começar a trabalhar aqui com um tema do seu edital, que é liberdade provisória, tá? Então, hoje a gente vai falar desse instituto aí, né, chamado liberdade provisória. Vamos ver em quais casos, né, a fiança ela não poderá ser concedida como forma de alcançar essa liberdade. Bom, então vamos lá. A gente tem, né, o capítulo 6 aí do Código de Processo Penal, que fala da liberdade provisória com ou sem fiança. E aqui nós já temos uma informação importante, né, que a liberdade provisória ela é um gênero cujas espécies são a fiança, né, com fiança ou sem fiança, como forma aí de alcançar essa liberdade. Então, o artigo 321 ele vai dizer que, ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 deste Código e observados os critérios constantes do artigo 282 deste Código. Então, olha só, a liberdade provisória, ela somente será concedida se os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva não estiverem preenchidos, tá? Então, se houver motivo para que a preventiva seja decretada, nós não teremos concessão de liberdade provisória. E juntamente com essa liberdade provisória, nós podemos ter, né, imposição de algumas medidas cautelares. As medidas cautelares, elas estão previstas no artigo 319, tá? E a gente tem lá uso de monitoração eletrônica, proibição, né, de se ausentar aí do país, né, limitando ali, por exemplo, o recolhimento domiciliar, né, em dias de folga ou no período noturno, proibição de frequentar determinados locais, de se aproximar, né, de manter contato com determinadas pessoas, tá? Então, tudo isso são medidas cautelares. A autoridade policial, né, que é o delegado de polícia, conforme o artigo 322, somente pode conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima, né, PPL máxima, não seja superior a 4 anos, tá? Então, se, né, o crime ele tem uma pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o delegado não pode conceder fiança. Nesse caso, somente o juiz é quem poderá fazer esse arbitramento, tá? Então, o parágrafo único diz que nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas, tá? Então, a autoridade policial, né, só vai conceder fiança desde que o crime, a pena máxima ali não ultrapasse 4 anos, tá? Se ultrapassar, somente o juiz que vai decidir aí em até 48 horas. Aí, né, tem a pergunta, delegado de polícia pode conceder fiança? Sim, desde que para crimes cuja pena máxima seja de até 4 anos. E aí a gente tem uma exceção, né, que está lá na Lei Maria da Penha, no artigo 24A, é que mesmo o crime tendo pena inferior a 4 anos, a pena máxima inferior a 4 anos, só o juiz
é quem poderá arbitrar fiança, tá? Que é o descumprimento aí de medida protetiva, tá? Então, só o juiz, tá? Que pode arbitrar fiança aqui, nesse caso. Não será concedida fiança. Não será concedida fiança. Inciso 1º, nos crimes de racismo. Inciso 2º, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos. Inciso 3º, nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, tá? Então, ó, racismo e esses crimes cometidos por grupos armados aí contra a ordem constitucional e o Estado democrático são inafiançáveis e também são imprescritíveis. São os dois únicos crimes imprescritíveis que nós temos no nosso ordenamento jurídico, tá? E aí os crimes hediondos e os equiparados hediondos, né, que é o TTT, tortura, tráfico, terrorismo, também são inafiançáveis, tá? Não será igualmente concedida fiança. Inciso 1º, aos que no mesmo processo tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os artigos 327 e 328 deste Código. Em caso de prisão civil, né, gente, se for aquela prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia, né, essa é a única modalidade de prisão civil admitida, né, nós não temos mais a prisão do depositário infiel, então a única prisão civil que nós temos é por inadimplemento de pensão alimentícia, tá? Não cabe aí concessão de fiança. Ou prisão militar, né? Para aqueles crimes propriamente militares, infração administrativa militar também, não cabe aí concessão de fiança. Quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, foi o que nós vimos, né? Se preenchidos os requisitos da prisão preventiva, não será concedida de forma alguma aí a liberdade provisória. Beleza? O valor, tá? Em relação aí ao valor a ser arbitrado como fiança, esse valor, né, ele será fixado pela autoridade que conceder nos seguintes limites, tá? Então, a lei, ela estabelece o limite mínimo e máximo, tá? Isso aí vai ficar a cargo da autoridade, né? Qual vai ser o valor a ser definido, obviamente, desde, né, que justificado, fundamentado, tá? Então, olha, como a autoridade policial, ela concede fiança somente no caso de crimes cuja pena máxima não ultrapassa 4 anos, o valor a ser arbitrado, né, pelo delegado vai ser de 1 a 100 salários mínimos, tá? E aí, no caso de 10 a 200 salários mínimos, que são para os crimes cuja pena máxima, né, for superior a 4 anos, somente o juiz é que pode arbitrar, tá? O juiz pode arbitrar, né, em todos os casos. O delegado de polícia somente nos crimes que não ultrapassam 4 anos. Então, aqui, ó, a gente tem 1 a 100 salários mínimos quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos e 10 a 200 salários mínimos quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. Parágrafo 1º, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada, tá? O preso não tem condição, né? A fiança foi o mínimo ali, um salário mínimo, mas ele não tem condição ali, sem que isso prejudique a sua subsistência ou de sua família, de arcar com esse valor, tá? Então, ela pode sim, né, ser dispensada, obviamente que vai ser feita uma análise aí, né, de outros requisitos também. Reduzida até o máximo de 2/3, ou, né, às vezes a fiança arbitrada ali no máximo, ela não é o suficiente, então ela pode ser aumentada em até 1000 vezes, tá? Em até 1000 vezes. Prosseguindo. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento. Então, ali, entre aqueles valores de 1 a 100 salários mínimos, de 10 a 200 salários mínimos, a autoridade ela vai justificar, né, qual foi o valor a ser arbitrado. E ela vai considerar o quê? A natureza da infração, né, as condições ali financeiras, né, do acusado, tá? As circunstâncias que vão indicar ali se ele é perigoso
ou não e a provável custo aí processual, tá? Então, tudo isso vai ser levado em consideração no momento de arbitrar a fiança. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada. Gente, guardem esse termo, quebramento de fiança. Uma vez que o indivíduo ele alcança sua liberdade provisória através do pagamento de fiança, ele vai assinar um termo, tá? Dizendo que todas as vezes que ele for intimado, ele irá comparecer, tá? Seja durante o inquérito, seja durante a ação penal. Tá? E se por algum motivo ali, né, ele não justifica a sua ausência, ele é intimado e não comparece, não justifica, tá? Nós teremos o quebramento da fiança, tá? O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Então, uma vez que ele presta fiança, né, além dele ter que comparecer, deixa eu tirar aqui para vocês verem, além dele ter que comparecer a todos os atos, né, que ele for intimado, além disso, né, sob pena de quebramento de fiança, ele também não pode se ausentar da sua residência e ele não pode, tá? Ele não pode mudar de residência e ele não pode se ausentar da sua residência por mais de 8 dias sem permissão do juiz. Por quê? Ou sem comunicar ao juiz. Porque se ele assim o fizer, será também considerado aí o quebramento de fiança. Beleza? A fiança poderá ser prestada enquanto não transitada em julgado a sentença condenatória. Então, até quando a fiança ela pode ser, né, ela pode ser paga, gente, enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória. O que é o trânsito em julgado? É aquela decisão que não pode ser mais atacada por recurso. Perdão. É aquela decisão que não pode mais ser alterada, tá? Então, a gente diz que a decisão transitou em julgado quando não é mais cabível nenhum recurso. Ela não pode mais, né, ser modificada. Beleza? Recusando ou retardando a autoridade policial a concessão da fiança, o preso ou alguém por ele poderá prestá-la mediante simples petição perante o juiz competente, que decidirá em 48 horas. Né? Então, é um crime com pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, mas a autoridade policial ela está se recusando a prestar ou ela está ali, né, retardando ali o arbitramento dessa fiança. Então, pode ser, né, feita uma petição ao juiz e aí o juiz vai decidir em 48 horas, tá? Em até 48 horas. A fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do processo. Então, se verificar, né, que não é cabível fiança para aquela situação, né, essa fiança, a fiança que foi anteriormente prestada, ela vai ser cassada. Será também cassada a fiança quando reconhecida a existência de delito inafiançável no caso de inovação da classificação do delito. Então, primeiramente, né, pensou que fosse um determinado crime e depois verificou que se tratava de um crime em que não é cabível fiança, tá? Continuando. Artigo 340. Será exigido reforço da fiança. Primeiro, né? Inciso primeiro, quando a autoridade tomar por engano fiança insuficiente, quando houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados ou calcionados, ou depreciação dos metais ou pedras preciosas, porque tudo isso pode ser dado em fiança, né? Ouro, joias, pedras preciosas, tá? Não é somente dinheiro. Quando for inovada a classificação do delito. Parágrafo único, a fiança ficará sem efeito e o réu será recolhido à prisão quando na conformidade deste artigo não for reforçada, tá? Então, por exemplo, a fiança foi insuficiente, o réu tem que ir lá e reforçar a fiança. Se ele não faz, tá? A fiança vai ser considerada sem efeito e ele pode ser recolhido aí à prisão. Mais outras formas ali, né, de quebramento de fiança, tá? Então, julgar-se-á
quebrada a fiança quando o acusado, regularmente intimado para o ato do processo, deixa de comparecer sem motivo justo. Isso aí nós já vimos, né? Que também, se ele for intimado para algum ato do inquérito, tá? Ele vai não comparecer sem motivo justo, quebramento de fiança. Deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo. Então, ele está coagindo testemunha, está destruindo documentos, você está impedindo o andamento do processo, tá? Nós teremos quebramento de fiança. Descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança. Então, foi determinado o uso de monitoração eletrônica e ele retira ali, né, a tornozeleira, tá? Ele está descumprindo medida cautelar. Resistir injustificadamente à ordem judicial. Vai lá para cumprir um mandado de busca e apreensão na residência dele e ele quer impedir, né? Quer impedir o cumprimento dessa ordem. Praticar nova infração penal dolosa. Então, pratica novo crime doloso, tá? Não pode ser culposo, tá? O quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva. Então, a consequência do quebramento da fiança é a perda da metade do valor. E aí o juiz ele vai analisar o caso, né, concreto ali e vai decidir se ele vai impor outras medidas cautelares ou se ele vai direto decretar a prisão preventiva, tá? Artigo 344. Entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança se o condenado acusado não se apresentar para início do cumprimento da pena definitivamente imposta. Então, ó, foi concedida, né, a liberdade provisória, o indivíduo, mediante fiança, o indivíduo respondeu ao processo em liberdade, porém ele foi condenado e ele não se apresenta para o cumprimento da pena definitivamente imposta, tá? Nesse caso, ele vai perder, tá, o valor total da fiança. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. No caso de quebramento da fiança, o quebramento ele vai perder metade, né? Vai perder metade do valor. Então, feitas as deduções previstas no artigo 345, que são que as custas, os encargos, né? O valor restante vai ser recolhido ao fundo penitenciário. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, pode conceder liberdade provisória, sujeitando as obrigações constantes do artigo 327 e 328. Essas obrigações são limitação, tá, gente, de obrigação de prestar serviço à comunidade, né? E limitação de final de semana, tá? De ficar em casa ali, de se recolher em sua residência aos finais de semana. Se o beneficiado descumprir sem motivo justo qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no parágrafo 4º do 282 desse código. Pode ser o quê? Decretada a prisão preventiva desse sujeito, tá? Pessoal, então era isso que nós tínhamos para falar aí sobre prisão, né? Sobre liberdade provisória com ou sem fiança, tá? Que é aí uma forma de contracautela aí em relação à prisão, tá? Então é isso, desejo a todos um excelente estudo, até a nossa próxima dica. Tchau, tchau!